Olá pessoal, boa noite. Estou disponibilizando para vocês aqui agora a nossa aula de hoje para o pessoal de administração da disciplina de gestão da produção, para o pessoal de logística, disciplina de planejamento, programação e controle de produção. E o material que foi utilizado para preparar essa aula já foi disponibilizado anteriormente para vocês no Google Classroom. Pedi para vocês darem uma lida antes da gente iniciar propriamente a aula, tá? Ao final da aula eu vou disponibilizar também para vocês os slides, esses slides aí que a gente vai estar falando ao longo da aula de hoje. E o tema da aula de hoje, a gente vai falar sobre planejamento da capacidade de produção, tá? Então, dando sequência, dando continuidade aos assuntos que a gente já viu desde o início do semestre, a gente falou sobre produtividade, a gente falou sobre atividades de produção, a gente falou sobre arranjos físicos. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre planejamento da capacidade de produção, tá? Capacidade. De onde vem esse termo, como que ele é conceituado, de que forma a gente vai utilizar, aplicar o entendimento de capacidade para a disciplina de PPCP, para a disciplina de gestão da produção, ou seja, para a administração da produção. Toda vez que a gente fala em capacidade, na verdade, a gente está se perguntando o que é que de fato a gente é capaz de fazer. Como a gente está falando em produção, em processos, o que uma organização ela tem capacidade de produzir? O que significa essa capacidade de produção, ou seja, o quanto que ela consegue entregar, o quanto que ela é capaz de realizar, de entregar, seja em prestação de serviço, seja em realização de produtos acabados ou de produtos semi-acabados. E aí vem alguns conceitos dentro de capacidade que a gente precisa entender e principalmente saber diferenciar cada um deles. Então, toda vez que a gente fala em capacidade em relação à administração da produção, a gente tem o que é capacidade instalada, capacidade disponível, capacidade efetiva e capacidade realizada. Tá? A gente vai entender, a gente vai explicar e identificar qual que é a diferença, de que forma que a gente consegue calcular cada uma dessas 4 capacidades e a relação existente entre elas. Tá? Iniciando pela capacidade instalada. De forma resumida, a capacidade instalada é tudo aquilo que uma organização ela é capaz de realizar se o mundo fosse perfeito. Se essas empresas elas trabalhassem 7 dias por semana, 24 horas por dia, 30 dias por mês, 365 dias por ano. A capacidade instalada é aquilo que ela teria como capacidade máxima de realização de produção, de prestação de serviço, se o mundo fosse perfeito, se ela trabalhasse todos os dias do ano, se não houvesse feriado, se não houvesse parada de máquina, se não houvesse falta de pessoal, tá? A capacidade disponível, ela está relacionada com a disponibilidade que a organização tem, ou seja, está relacionada com a jornada de trabalho que essa organização ela adota. Então, se a empresa ela trabalha em 3 turnos, de cada turno de 8 horas por dia, por exemplo, a empresa que trabalha 24 horas por dia, 6 dias por semana. Então, trabalha, por exemplo, de segunda a sábado e tem o domingo de folga. Então, a capacidade disponível vai estar relacionada com o que essa empresa ela tem capacidade de entregar trabalhando esses 6 dias por semana, 24 horas por dia. Ou numa empresa que trabalha em horário comercial, digamos assim, uma empresa que trabalha das 8 às 18. Então, a capacidade disponível dessa empresa vai estar relacionada com a disponibilidade do uso da sua capacidade instalada. Tá? A capacidade efetiva, também chamada de a capacidade de projeto, é aquela que a organização ela efetivamente deveria estar entregando, o que ela efetivamente deveria fazer. É o que ela é programada, a gente pode chamar também de capacidade programada. Enquanto que a capacidade realizada é aquilo que de fato foi entregue, aquilo que de fato foi que a organização conseguiu de prestar serviço ou de realizar produção. Tá? Quando a gente fala de capacidade de produção, como a gente já vem trabalhando em todas as outras nossas aulas, a gente sempre vai trazer conceitos de diversos autores para que vocês formulem as ideias de vocês com base no que pensam diversos autores e não somente entender e replicar ou reproduzir o que um único autor fala. Moreira, em 98, chama a quantidade máxima de produtos e serviços que podem ser produzidas em uma unidade produtiva em determinado intervalo de tempo. Então, quando a gente fala em capacidade de produção,
a gente sempre vai estar relacionando o que uma empresa ela tem capacidade de entregar em determinado intervalo de tempo. Stevenson, em 2001, considera que a capacidade se refere a um limite superior ou teto de carga que uma unidade operacional pode suportar. Essa unidade operacional ela pode ser uma fábrica, pode ser um departamento, pode ser uma loja ou pode ser um funcionário. Então, lembram lá quando a gente falou de produtividade, que quando a gente tem o cálculo de produtividade de forma micro, a gente relaciona a produtividade para cada máquina. Por exemplo, qual a produtividade hora-máquina. Isso porque em uma linha de produção, uma planta que tenha 10 máquinas, a gente precisa saber a produtividade individual de cada uma dessas máquinas, até para entender. Se eu tiver uma necessidade de reduzir a minha capacidade de produção, qual dessas máquinas eu vou parar? Obviamente que a gente vai escolher por parar aquelas máquinas que me derem uma menor produtividade, tá? Então, pelo conceito de Stevenson de capacidade de produção, também tem essa capacidade de produção sendo medida por funcionário ou por unidade operacional ou até mesmo por máquina. Slack et al., que é o livro que a gente trabalha ao longo de toda a nossa disciplina, eles definem a capacidade de produção como sendo o máximo nível de atividade de valor adicionado em determinado período de tempo que o processo pode realizar sob condições normais de operação. O que é importante a gente destacar aqui nesse caso em específico? O termo sob condições normais de operação. Então, quando a gente fala em condições normais de operação, significa que essa empresa está trabalhando dentro da jornada de trabalho a qual ela se dispôs. Se a gente estiver falando sobre hora extra, se a gente estiver falando sobre trabalhar os domingos, trabalhar os feriados, que também é considerado como hora extra, a depender da jornada de trabalho da organização, a gente não está falando em um processo de produção que está sendo realizado de acordo com as condições normais de operação. A gente está falando de condições atípicas. Como o próprio nome diz, hora extra, a gente está falando de condições extraordinárias, não de condições ordinárias, de condições normais. Tá? Gaydon e Frazier, 2001, se referem à definição de capacidade dada pelo Federal Reserve Board. O maior nível de produção que a empresa pode manter dentro da estrutura de uma programação de trabalho realista, levando em consideração um período de inatividade normal e supondo uma disponibilidade suficiente de entradas para operar a maquinaria e o equipamento existente. Então, novamente, a gente tem um outro conceito de outros autores falando novamente da situação real de operação da organização, da empresa, e não de situações extraordinárias, de situações atípicas. Tá? Outro ponto que é importante destacar também nesse conceito é quando ele fala de um período de inatividade normal. O que seria um período de inatividade normal? O próprio período de parada programada para a realização de manutenção preventiva das máquinas, dos equipamentos, da própria infraestrutura de uma loja, de uma prestação de serviço, de uma rede hoteleira, por exemplo, já que quando a gente fala em administração da produção, a gente não está falando única e exclusivamente de indústria, a gente está falando também de empresas que prestam serviço. Tudo aquilo que agrega valor ao que está sendo entregue para o cliente. Tá? Então, aqui já difere um pouco do conceito que a gente vai ver logo a seguir, um pouco mais à frente, na verdade, de capacidade instalada. A capacidade instalada é tudo aquilo que uma empresa ela teria condições de produzir se ela trabalhasse sem nenhum tipo de inatividade. Tá? Hitzman e Krajewski, 2004, se reporta a definição do Census Bureau, onde diz que a capacidade é o maior nível de produção que a empresa pode manter, razoavelmente empregando horários de trabalho realistas dos funcionários e o equipamento atualmente instalado. Então, quando a gente fala em equipamento atualmente instalado, por exemplo, uma empresa ela tem condições de realizar 2.000 toneladas de álcool em gel, por exemplo. Isso é com base no que já tem de equipamento instalado nessa planta. Não, para daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, quando essa organização instalar um maquinário que foi adquirido e que está por chegar, aí você já fala em uma nova capacidade com base no que ainda vai ser instalado. Então, isso também já é importante para a gente já começar a entender o conceito que a gente vai ver de capacidade instalada. Como o próprio nome diz, é aquilo que já tem instalado na planta. É aquilo que já está pronto e que pode ser utilizado a qualquer momento de acordo com a necessidade da organização. E não algo que ainda vai ser implantado, que vai ser instalado. Um quadro aqui para a gente entender melhor
e diferenciar o que é capacidade estática do que é capacidade de produção, tá? Alguns exemplos de empresa, de organizações e qual é a capacidade estática e qual é a capacidade de produção dessas organizações. Toda vez que a gente fala de capacidade estática, a gente está se relacionando à capacidade instalada, ou seja, é aquilo que a empresa teria condições de atender, de entregar, de produzir, de prestar serviço, sem nenhum tipo de parada. Enquanto que a capacidade de produção ela está relacionada com aquilo de fato que é entregue para o seu cliente. Exemplo, uma faculdade. Qual que seria a capacidade estática da faculdade? Qual que seria, por exemplo, a capacidade estática de um teatro, de um cinema? Quando a gente pensa em capacidade estática, a gente está falando de capacidade instalada. Em uma faculdade, ou em um teatro, ou em um cinema, qual é a capacidade instalada de um cinema? Utilizando o exemplo agora dos cinemas que a gente está com todos os cinemas parados em todo o Brasil por conta da pandemia do coronavírus e que não existe, por conta dos decretos municipais, estaduais, não pode haver aglomeração de pessoas, então por conta disso estão todos os cinemas parados. Qual que seria a capacidade estática desse cinema? A capacidade estática do cinema ela varia, altera por conta de o cinema estar funcionando ou não? Não. A capacidade estática, ou seja, a capacidade instalada, ela é a mesma, independente de estar ou não funcionando essa sala de cinema. Então, a capacidade estática ou capacidade instalada de um teatro de cinema, ela está relacionada com a quantidade de assentos, a quantidade de poltronas, quantidade de cadeiras na sala de espetáculo, no caso de teatro, ou na sala de exibição, no caso de cinema. Só que a capacidade de produção dos cinemas hoje, qual que é? Quantas pessoas têm assistido filmes em cinema hoje? Zero. Então, se a gente for levar em consideração a capacidade de produção, é aquilo que de fato acontece. Então, diferença de capacidade estática para capacidade de produção. Capacidade estática está relacionada à capacidade instalada, é o que tem em condições de ser utilizado a qualquer momento. A capacidade de produção é aquilo que é entregue, aquilo que é realizado de produto ou de prestação de serviço. Retomando o nosso exemplo aqui do cinema, capacidade estática do cinema, quantidade de assentos na sala de espetáculo ou na sala de exibição. E a capacidade de produção do cinema é o número de frequentadores por semana. Então, se a gente for levar em consideração cinema de Ilhéus, qual a capacidade estática do cinema de Ilhéus? Digamos que assim, cada sala de cinema aqui de Ilhéus tenha 80 poltronas, estou chutando, não sei o certo, mas digamos 80. Como nós temos duas salas no cinema daqui de Ilhéus, a gente vai ter uma capacidade estática de 160 espectadores, 160 clientes. A capacidade estática do cinema daqui de Ilhéus é de atender 160 clientes, ou 80 clientes por sala de exibição. Tá? E a capacidade de produção é a quantidade de clientes que o cinema daqui de Ilhéus consegue colocar de fato nas suas sessões. Então, se a gente for levar em consideração capacidade estática, 80 pessoas por sala, capacidade de produção, uma média de 60 pessoas por sessão, 80 pessoas por sessão em início e lançamento de filmes. Então, essa é a diferença da capacidade estática para a capacidade de produção. Estática, que a gente chama de capacidade instalada, é o que já está lá pronto para ser utilizado para a realização do produto, para a prestação de serviço. E a capacidade de produção é aquilo que, de fato, é utilizado. Outro exemplo real também, não um exemplo real e próximo da nossa realidade atual, infelizmente também. Uma organização hospital. Qual a capacidade estática do hospital? A quantidade de leitos que tem disponíveis. E a capacidade de produção é a quantidade de pacientes atendidos por mês. Então, tudo que está sendo feito hoje no país para a construção de hospitais de campanha é justamente para aumentar a capacidade instalada. Por quê? Porque a quantidade de leitos que tem hoje disponível nos hospitais que já estão prontos não consegue atender a quantidade de pessoas que precisam desse tipo de atendimento. Ou um atendimento quando tem sintomas moderados, ou um atendimento quando tem sintomas graves, que aí é uma situação ainda mais crítica, a gente está falando de leitos de UTI. Tá? Então, o que é que o país está fazendo? Quer dizer, o mundo todo está fazendo, mas que a gente tem visto ainda mais próximo agora de fevereiro para cá acontecendo aqui no Brasil. A quantidade de leitos disponíveis, ou seja, a capacidade instalada, capacidade estática dos nossos hospitais, não consegue atender a capacidade de produção, ou seja, a demanda de pessoas que precisam de leitos disponíveis. Por conta disso,
com o objetivo de conseguir atender a maior quantidade possível de pessoas, tem-se construído mais hospitais. Então, o que é que está aumentando? A capacidade estática, para atender a capacidade de produção. Beleza? Alguns outros exemplos que a gente tem, uma fábrica de fogões, a capacidade estática de uma fábrica de fogões é o número de homens e o número de máquinas, ou seja, a quantidade de recursos transformadores que existem nessa organização, enquanto que a capacidade de produção é a quantidade de fogões produzidos por mês. Trazendo aqui para uma situação de indústria, se uma fábrica de fogões ela tem uma capacidade estática de realizar 1.000 fogões por mês, mas o mercado demanda somente 800 fogões por mês, ela vai produzir 1.000 e colocar 200 em estoque? Até poderia. Então, vai depender da estratégia de produção dessa organização, dessa fábrica de fogões. Mas, se existe uma demanda de 800, entende-se que é mais interessante produzir o que atende a essa demanda, mesmo que você tenha uma capacidade de produzir mais do que o que você tem de demanda. Então, no caso da fábrica de fogões, a gente pode estar falando de uma situação onde a gente tem uma capacidade estática maior do que a capacidade de produção, enquanto que no nosso exemplo atual dos hospitais, o que a gente tem hoje, infelizmente, é uma capacidade estática, ou seja, a capacidade instalada, inferior ao que a gente precisa para atender o que tem de demanda de pessoas que vão precisar e já estão precisando de atendimento em leitos e em UTIs. Beleza? Tenha uma olhadinha com calma nesse quadro. Atentem-se para as observações que tem também no material que foi disponibilizado antes. Todas as dúvidas que vocês tiverem, revejam quantas vezes for necessário e vai passando para a gente pelo Google Classroom, que a gente vai estar lá disponível para responder todas as dúvidas. É a interação que nós temos condições de fazer por agora, infelizmente, mas as dúvidas que vocês tiverem, podem colocar tudo por lá que eu vou estar respondendo também. Tipos de capacidade, como nós falamos, capacidade instalada, disponível, efetiva e realizada. Uma a uma. Capacidade instalada é uma capacidade máxima que uma unidade produtora pode produzir se trabalhar ininterruptamente, sem que seja considerada nenhuma perda, nenhuma parada. Tá? Então, é como se a empresa ela estivesse trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do mês, sem necessidade de parar, sem ter manutenção de máquina, manutenção de infraestrutura, manutenção de equipamentos, sem ter nenhum tipo de perda por dificuldade de programação, sem nunca faltar material nessa planta, ou quaisquer outros motivos que são comuns em uma unidade produtiva. Então, a gente pode levar em consideração que essa capacidade instalada ela é uma medida hipotética. Por que ela é hipotética? Porque ela, na realidade, ela não acontece em nenhum tipo de organização. Por mais estruturada, por maior que seja o planejamento dessa organização, sempre vai existir, e é saudável para as empresas que existam essas paradas programadas. Não existe um carro que você consiga rodar 365 dias por ano, 24 horas por dia, sem esse carro parar, pelo menos para você trocar o pneu ou para abastecer. Então, são tipos de paradas dentro de processos, dentro de organizações, que precisam acontecer. Então, toda vez que a gente fala de capacidade instalada, a gente está falando de uma medida hipotética. Ou seja, qual a sua capacidade instalada? É aquilo que eu teria condições de produzir se o mundo fosse perfeito, se a minha máquina não quebrasse, se a minha máquina não parasse, se não tivesse necessidade de realizar manutenções preventivas ou até mesmo manutenções corretivas, que é o caso de quebra. Tá? Então, essa medida de capacidade instalada é importante para uma tomada de decisão de nível estratégico, com relação à necessidade ou não de ampliação da capacidade, uma vez que se trata de um valor de produção que nunca vai ser ultrapassado sem ampliação das instalações. Voltamos, por exemplo, do hospital. A capacidade instalada, ou seja, a capacidade estática do hospital, é o número de leitos disponíveis. Então, trazendo para a nossa infeliz realidade de coronavírus, se a gente fosse levar em consideração a capacidade instalada para pessoas que estão com sintomas graves da doença, que estão com dificuldade respiratória, quem que vai determinar a capacidade instalada dos hospitais? É a quantidade de respiradores que esses hospitais vão ter. Então, essa capacidade instalada em nível estratégico, que é o que está sendo feito em âmbito federal, estadual e até municipal, as secretarias, o Ministério de Saúde, tem verificado qual a quantidade de respiradores e de
quartos de UTI, leitos de UTI que tem disponível no país, que é a capacidade instalada, a quantidade de pessoas que conseguem ser atendidas dentro do que há de disponível, ou seja, desculpa, do que há de instalado hoje. Por conta disso que muito se fala em isolamento social, que é a medida mais adequada, mas comprovadamente eficaz em outros países, para justamente achatar essa curva da quantidade de pessoas que vai precisar de atendimento, justamente por conta de um gap na capacidade instalada que tem, não só aqui no Brasil, mas também em vários outros países. Mas se tratando de saúde, a gente tem uma situação mais crítica no nosso país, infelizmente. Um exemplo, uma empresa de ramo alimentício ela tem capacidade de produzir em um forno contínuo 2 toneladas de biscoito por hora. Pergunta-se, qual é a capacidade mensal instalada dessa empresa? Pensem aí, raciocinem aí. Sempre que a gente fala em capacidade instalada, lembra lá, a gente está falando como se uma empresa ela trabalhasse 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do mês. Então, quando tem uma pergunta nesse sentido, qual a capacidade mensal instalada dessa empresa, já que a gente está falando de uma empresa que produz 2 toneladas de biscoito por hora, qual a capacidade instalada dessa empresa, a gente tem que levar em consideração. Seguinte, fala qual que é o mês? Não. Se falasse que era um mês de fevereiro, a gente teria que levar em consideração quantos dias de produção no mês de fevereiro. No ano que nós estamos, no ano 2020, deveríamos levar em consideração 29 dias, já que a gente está falando de um ano bissexto. Nos anos não bissextos, 28 dias no mês de fevereiro. Se fosse o mês de abril, por exemplo, a gente teria que levar em consideração 30 dias. Mês de março, para esse cálculo, nós deveríamos levar em consideração 31 dias. Então, se o mês tem 31 dias, a gente fala de capacidade instalada, eu estou levando em consideração que eu estou trabalhando todos os 31 dias desse mês. Ou seja, é sempre o máximo do máximo. Se um dia tem 24 horas, a gente vai levar em consideração 24 horas. Se um mês tem 31 dias, a gente vai levar em consideração 31 dias. Como não especifica quais são os meses, todo o cálculo de produção, quando não fala qual é a quantidade, quando não especifica qual que é o mês, a gente tem que levar em consideração a quantidade média de dias de um mês, que é de 30 dias. Então, para esse caso em específico, a gente está falando de meses de 30 dias, e aí está perguntando a capacidade mensal. Atentem-se para isso, tá? Sempre que falar mensal, você vai levar em consideração quantos dias tem no mês. Mas se fosse uma questão do tipo, qual é a capacidade semanal instalada dessa empresa, ao invés de levar em consideração 30 dias, deveríamos levar em consideração 7 dias. Voltando, qual a capacidade mensal instalada dessa empresa? 30 dias. Cada dia tem quantas horas? 24 horas. E qual é a capacidade de produção desse forno contínuo? 2 toneladas de biscoito por hora. Então, eu vou ter 30 dias vezes 24 horas, vezes 2 toneladas por hora, que vai me dar um total de 1.440 toneladas de biscoito por mês. Atente-se para uma situação agora, isso vai ser importante e para o cálculo de todas as outras capacidades que a gente vai estar falando logo em seguida. A capacidade ela sempre vai ser medida por 2 unidades, pode ser utilizada 2 unidades de medição. A primeira unidade de medição é a unidade de tempo. E a segunda unidade de medição para a capacidade é a unidade de produção. Então, se eu estou falando em tempo, eu estou sempre relacionando para cálculo de capacidade horas. Enquanto que se eu estou falando em produto, ou seja, em unidade de produção, vai depender do tipo do negócio que nós estivermos falando para saber qual que vai ser a unidade de produção que vai ser utilizada. Para esse caso em específico, qual a unidade de produção? Toneladas de biscoito por mês. Mas se a gente quisesse saber a unidade de tempo para isso, que era o que a gente precisava fazer, multiplicar 30 dias por 24 horas, que a gente vai ter a capacidade instalada para essa fábrica é de 720 horas por mês ou de 1.440 toneladas de biscoitos por mês. Então, são 2 cálculos, é o mesmo cálculo, na verdade, desculpa, mas a gente tem que ter uma unidade
e também uma unidade de medida em produtos realizados ou em serviço prestado, que vai ser o tipo de produção que essa organização realiza. Para esse caso específico, que é uma empresa do ramo alimentício, a gente vai ter 1.440 toneladas de biscoito por mês. Então, qual a unidade de produção aqui? Tonelada de biscoito. Qual a unidade de tempo? Horas. Beleza? Capacidade disponível ou capacidade de projeto. Toda vez que a gente vai falando de capacidade disponível, a gente vai estar relacionando com a disponibilidade de trabalho, de acordo com a jornada de trabalho dessa organização. Então, a capacidade disponível, capacidade de projeto é a quantidade máxima que uma unidade produtiva ela pode produzir durante a jornada de trabalho disponível, sem levar em consideração qualquer tipo de perda. Então, a gente tem que levar em consideração na capacidade disponível a disponibilidade de produção, de realização de atendimento que essa empresa tem, e isso vai depender do turno de trabalho que ela adota, ou dos turnos de trabalho que ela adota, da jornada de trabalho que a empresa vai adotar. Exemplo, se aquele mesmo fabricante de biscoitos do exemplo anterior, que tem como capacidade instalada 720 horas mensais, ele pode trabalhar um único turno, sendo 8 horas de duração, 5 dias por semana, 4 semanas por mês, que é o exemplo que a gente tem de situações de organizações que trabalham em horário comercial, 5 dias por semana, de segunda a sexta, 8 horas por dia. Então aí a gente teria o que de capacidade disponível para esse exemplo? 8 horas durante 5 dias em 4 semanas por mês, a gente vai ter 8 vezes 5, 40, 40 vezes 4, 160 horas mensais. Então vejam a diferença da capacidade instalada, que é de 720, para a capacidade disponível, que é de 160. Isso por quê? Porque na capacidade instalada a gente está levando em consideração quantas horas por dia? 24 horas por dia. Se essa empresa trabalhar somente 8 horas, ela está perdendo, deixando de produzir 16 horas por dia. 5 dias por semana, na capacidade instalada, a gente estava levando em consideração que a empresa trabalhava todos os 7 dias. Aqui a gente está levando em consideração trabalha de segunda a sexta, folgando sábado e domingo. 4 semanas no mês, a gente vai ter uma capacidade disponível de 160 horas mensais. Mas a minha organização, eu não tenho condições de ter uma capacidade instalada tão grande e chegar a uma capacidade disponível tão pequena. Existe possibilidade de eu conseguir aumentar a minha capacidade disponível? Existe, lógico, de acordo com a jornada de trabalho que você adota. Ao invés de trabalhar um único turno de 8 horas por dia, a empresa pode trabalhar, por exemplo, 2 turnos, sendo cada turno com 8 horas de duração, continuando nos 5 dias por semana, 4 semanas por mês. Então, se a gente for levar em consideração esses 2 turnos, qual que vai ser o total da minha capacidade disponível? Então, eu vou ter 2, que são os 2 turnos, vezes esse mesmo raciocínio que nós utilizamos para um turno semanal de produção. Então, a gente vai ter aqui 2 turnos, trabalhando 8 horas por dia, 5 dias por semana, 4 semanas no mês, a gente vai ter um total de 320 horas mensais. É o dobro da situação de um único turno, mas ainda assim está muito aquém do que eu tenho de capacidade instalada. O que é que a empresa tem que pensar? Eu tenho um maquinário capaz de entregar 720 horas de trabalho. Por que eu vou trabalhar somente 320? Tá? Então, tem muitas empresas que acabam por fazer, principalmente quando o maquinário é muito caro, custo muito elevado, especialmente em empresas que utilizam o arranjo físico por linha, são as grandes montadoras, elas acabam trabalhando 3 turnos ou até 4 turnos. A gente vai ver a diferença de 3 para 4 turnos. 3 turnos diários com 3 turnos diários com 8 horas de duração cada um, 5 dias por semana, 4 semanas por mês. Então aqui a gente está falando 1 turno, 2 turnos, agora 3 turnos. Qual o cálculo que a gente vai ter? Vai ser o triplo da primeira situação. 3 turnos e trabalham 8 horas por dia, 5 dias por semana, 4 semanas em um mês. A gente vai ter um total de 480 horas mensais. Já se aproxima um pouco mais das 720 horas que estão presentes na capacidade instalada, mas ainda assim está abaixo. Por que está abaixo?
Porque aqui a gente está levando em consideração 7 dias trabalhados na semana, enquanto que aqui a gente está levando em consideração 2 dias de folga, tá? E existem empresas que adotam o método de trabalho, na verdade, jornada de trabalho de 4 turnos. O que seriam 4 turnos? São 3 turnos que seguem trabalhando nos horários, por exemplo, de 6 às 14, um turno, de 14 às 22, outro turno, de 22 às 6 da manhã, um terceiro turno. Esses 3 turnos, eles conseguem atender as 24 horas de produção em um dia. Esse quarto turno, ele seria o turno utilizado para a realização da produção nos períodos de folga, ou seja, nos 2 dias de folga dos outros 3 turnos. Então, em fábricas, em indústria, é o que a gente chama de turno folguista. É o que está tirando a folga do pessoal que já trabalhou antes. Então, quando a gente utiliza 4 turnos de produção, são 8 horas de duração cada turno, 7 dias por semana, 4 semanas por mês. Então, aqui nesse caso, o que a gente tinha antes, que eram 5 dias por semana, agora a gente está utilizando 7 dias por semana. Então, são 3 turnos, trabalhando 8 horas por dia, 7 dias por semana, porque 7 dias por semana, porque eu vou ter 3 turnos trabalhando 6 dias e mais um turno trabalhando também 6 dias. Então, a exemplo que a gente tem aqui na nossa região, a gente tem que trabalha dessa forma com 4 turnos, a gente tem todas as indústrias de cacau e chocolate daqui, Paris, Jones, Cargill, todas elas trabalham dessa forma. Como é que funciona? Os trabalhadores, eles trabalham 2 turnos no turno da noite, 2 turnos no turno da tarde, 2 turnos no turno da madrugada. E aí eles folgam 2 dias. Esses 2 dias que eles estão folgando, tem uma outra equipe de trabalho que vai estar trabalhando, enquanto que a outra equipe que deveria entrar vai folgar, e aí já vem uma outra equipe e vai tendo esse revezamento dessas 4 equipes, tá? Vocês que têm contato com o pessoal que trabalha em produção, Barry, Jones e Cargill, vocês têm entendimento de que é assim que funciona e é justamente uma das estratégias que as organizações têm para aproximar cada vez mais a capacidade disponível da capacidade instalada da organização. Então, a gente vai ter 3 turnos, trabalhando 8 horas por dia, 7 dias por semana, 4 semanas no mês. A gente vai ter uma capacidade disponível de 672 horas, que se aproxima daquelas 720 horas que é o que a gente tem de capacidade instalada, tá? Sempre que a gente fala 7 dias por semana, foi como a gente explicou. Vão existir 4 equipes que vão se intercalar para garantir o funcionamento ininterrupto, respeitando o descanso semanal de todos os funcionários. Então, o pessoal de cacau e chocolate começa trabalhando de manhã, se eu não me engano. Isso. Entra às 6 da manhã, sai às 2 da tarde, 2 dias. Aí nos outros 2 dias, entra 2 da tarde, sai 10 da noite. E nos outros 2 dias, entra 10 da noite e sai 6 da manhã. Aí fica com 2 dias de folga, que já vem uma outra equipe e vai tendo esse revezamento. É o que eles chamam de escala 6x2, tá? Trabalha 6 dias e folga 2 dias, sendo que nesses 2 dias vai existir uma outra equipe se revezando para conseguir trabalhar os 7 dias por semana. Isso acontece bastante quando a gente tem processos que são processos contínuos, processo por batelada, processos de invase, cervejaria, por exemplo, Ambev, processo de invase de água mineral, de laticínios, leites e derivados de leites, e processos alimentícios também, porque imagine você, toda vez que vai parar a linha de produção, você precisa esvaziar toda a linha de produção e você vai ter uma grande perda. Então, para evitar que haja essa perda, é melhor que esse processo contínuo ele seja ininterrupto. Então, para ser ininterrupto, esse processo ele precisa trabalhar 7 dias por semana, então isso acontece utilizando-se dessa estratégia. Quando a gente fala em hora extra, que é uma situação, como o próprio nome diz, extraordinária, a gente tem que levar em consideração que qualquer hora trabalhada, além da jornada normal de trabalho, considerada hora extra, é somada à capacidade disponível. Ah, mas a minha empresa ela trabalha 8 horas por dia, 5 dias por semana, mas como eu estou vendo que está tendo uma demanda maior do que eu esperava, eu vou pedir para os colaboradores fazerem hora extra.
Isso deve ser levado em consideração no cálculo da minha capacidade disponível? Sim, tem que ser levado em consideração, porque a hora extra você nada mais fez do que disponibilizou mais horas para serem trabalhadas. Então, se você está disponibilizando mais horas de trabalho, elas também devem ser levadas em consideração no cálculo da sua capacidade disponível. Beleza? Esse negócio sair daí para não atrapalhar a gente. Vamos lá. Como que a gente pode aumentar a capacidade disponível da organização? Existem duas alternativas para aumentar a capacidade disponível. Ou a gente aumenta a capacidade instalada, ou a gente aumenta os turnos de trabalho. O aumento da capacidade instalada é o que está acontecendo com os hospitais. Não tem hospital suficiente, constrói hospital de campanha. No caso de uma padaria que foi instalada em um bairro basicamente restritamente residencial, um bairro onde você tem muitos moradores, mas que não tem tanto comércio, e de repente, do lado dessa padaria, próximo dessa padaria, construíram 2, 3 grandes prédios. Então você vai ter o que ali? Um aumento da sua demanda, porque vai ter mais moradores, e a sua padaria tem uma localização que é estratégica para esses moradores. Então eles vão acabar comprando mais pães nessa sua padaria. Então, para você conseguir aumentar a sua capacidade de atendimento a essa demanda que aumentou, você vai ter condições de aumentar os turnos de trabalho, de dobrar a jornada de trabalho do padeiro, por exemplo. Se você tem um único forno e você sabe que o horário de saída dos pães é 6 horas da manhã e 6 horas da tarde, com um único forno você pode contratar 3 padeiros, 4 padeiros, mas que não vai dar conta. Por quê? Porque a sua limitação, nesse caso, é uma limitação de capacidade instalada, você só tem um forno. Então, para esse caso específico, você precisa aumentar a capacidade instalada, que é o que está acontecendo também com os hospitais. Não tem leitos, não tem respiradores, tem que comprar, tem que construir mais hospitais. A outra alternativa é aumento de turnos de trabalho. O que seria aumento de turnos de trabalho? É o que aconteceu agora, por exemplo, com a situação de fábricas de chocolate. As fábricas de chocolate elas já têm uma capacidade instalada que já foi planejada para atender esse período de sazonalidade, que é o período da Páscoa. Então, com essa capacidade instalada, o que as organizações, a maioria delas, acaba fazendo é aumentando a quantidade de turnos de trabalho. Quando rodava um turno durante, 6, 7 meses por ano, nos meses antecedentes ao período de Páscoa, que foi agora em abril, nos meses de janeiro, de fevereiro, ao invés de rodar somente um turno, roda 2 turnos, 3 turnos, para aumentar a capacidade disponível através do aumento de turnos de trabalho. Então, as duas formas possíveis da gente aumentar a capacidade disponível é aumentando a capacidade instalada ou aumentando o turno de trabalho. Aumentar a capacidade instalada é o quê? Comprar mais máquina. Comprar mais máquina, comprar máquinas com maior capacidade de produção, você vai ter que mexer na expansão da planta industrial. Ou na expansão da planta comercial, que foi o exemplo que a gente utilizou da padaria. Aumentou a demanda, você vai precisar comprar pelo menos mais um forno e se adequar para isso. Ou seja, você está aumentando a sua capacidade instalada, tá? Com a mesma jornada de trabalho, a empresa pode produzir mais. Então, se você não pode mudar a sua jornada de trabalho, ou seja, você não pode mudar a característica de consumo de pão no caso de uma padaria. Você sempre vai saber que vai ser 6 horas da manhã, 6 horas da tarde. Você não vai conseguir convencer as pessoas falando assim, não, tome seu café da manhã meio-dia, porque eu tenho que sair uma fornada às 6 horas da manhã e outra fornada meio-dia. Impossível. Então, nesse caso, você não poderia fazer aumento de turno de trabalho. Você teria que, obrigatoriamente, partir para o aumento da capacidade instalada. Uma característica desse tipo de aumento é que você tem o custo da mão de obra em apenas o turno de trabalho é menor. Em contrapartida, a compra de um forno para o caso da padaria, a compra de máquinas e equipamentos para o caso de uma indústria, vão representar custos fixos que são geralmente elevados. A gente está falando de aquisição de novos equipamentos. Tem um valor representativo para o negócio. Quando a gente fala de aumento de turnos de trabalho, a gente pode levar em consideração aí um custo que é bastante oneroso para as organizações, que é o adicional noturno. Então, as empresas que têm profissionais que trabalham no período que, pela CLT, constitui o adicional noturno, que das 23 até as 5 horas da manhã. Então, esse adicional noturno ele é de 20% em cima da folha de pagamento desses colaboradores que atuam durante esse período de tempo, da jornada de trabalho. E também, a depender da localização da empresa,
vai haver a necessidade da organização de contratar, de fretar um transporte específico para esses funcionários eles chegarem ao trabalho e retornarem para suas residências. Existindo também a necessidade de mão de obra indireta, porque para o pessoal que vai trabalhar no turno da noite, você vai precisar de supervisão, você vai precisar de suporte, de gestão, de administração. Então, você tem aqui um custo variável, quando você tem um aumento do turno de trabalho, enquanto que você tem um custo fixo a partir do momento que você aumenta a capacidade instalada. Comprei uma máquina, custo fixo. Aumentei o turno de trabalho, custo variável, porque à medida que você vê que foi um período, uma situação sazonal de mercado, você pode extinguir, por exemplo, o turno 3 da fábrica de chocolate, da empresa de chocolate, depois que passado o período de Páscoa, por exemplo. Então, as duas possibilidades da gente conseguir aumentar a capacidade disponível são através do aumento da capacidade instalada, comprar máquina. Aumento do turno de trabalho é aumentar a quantidade de turnos ou fazer hora extra para aumentar a quantidade de dias trabalhados na semana. Pergunta-se, qual dessas duas eu devo utilizar para a minha organização? Qual das duas é mais viável? Aumentar a capacidade instalada ou aumentar os turnos de trabalho? E aí? O que é que vocês me dizem? Qual das duas é mais interessante? Vai depender do tipo de organização, tá? Não existe uma receita de bolo prévia para a gente determinar. Não, sempre vai ser mais interessante aumentar a capacidade instalada. Ou sempre vai ser mais interessante aumentar o turno de trabalho. Não. Olha um exemplo que a gente utilizou da padaria. Você não tem como mudar o comportamento de consumo de pães de 6 horas da manhã e de 6 horas da tarde. Então, nesse caso, é a capacidade instalada que tem que ser aumentada. Existem situações que você precisa somente aumentar durante 2, 3 meses. Então, se forem situações atípicas, pontuais, você vai utilizar aumento de turno de trabalho. Se forem situações contínuas, duradouras, que é uma característica permanente, ou seja, vai acontecer sempre, ou seja, mudou a sua demanda, então você aumenta a capacidade instalada. Então, o aumento da capacidade instalada ela é recomendada quando a demanda de mercado ela tende a continuar em crescimento e não vai haver ociosidade desse investimento, ou seja, no exemplo da padaria que nós falamos, 3 prédios novos construídos nas proximidades, nas redondezas da padaria, faz com que aumente a demanda. É uma demanda pontual, uma demanda contínua, uma demanda contínua. Então, se continuou crescendo, então a organização ela precisa investir nesse forno, dessa padaria, porque não vai haver ociosidade. Não é uma situação para um mês, como é o caso da fábrica de chocolate. É uma situação para futuro. Então, por conta disso, é um investimento em aumento de capacidade instalada que vale a pena. Já que a situação de aumento de turnos de trabalho ela é mais interessante quando a gente fala de investimento em equipamentos, porém elevado, ou seja, quando uma linha de produção de chocolate é muito cara, tem um valor representativo, e eu só tenho uma demanda em 1, 2, 3 meses, não tem por que eu fazer um investimento em máquina, em equipamento, já que ela vai ficar ociosa. Então, neste caso, quando se tratar de uma situação de sazonalidade, ou seja, é um comportamento da demanda de ser maior nesse mês, nesse período, a característica de aumento de turno de trabalho ser a mais interessante de ser utilizada para atender a essa situação específica. Tá? Quando a gente relaciona a capacidade disponível com a capacidade instalada, surge o que a gente chama de grau de disponibilidade. O que é esse grau de disponibilidade? É o percentual de quanto que a sua unidade produtiva, de quanto que a sua empresa está disponível para a realização de produto ou de serviços. Então, esse grau de disponibilidade vai ser o coeficiente entre a capacidade disponível, que é aquilo que está relacionado com a sua jornada de trabalho, e a capacidade instalada, que é aquilo que a sua organização conseguiria entregar se o mundo fosse perfeito. 7 dias por semana, 30 dias por mês, 12 meses por ano, sem parar, sem quebrar, sem nada. Tá? Isso daqui vai ser sempre o valor percentual. Então, vamos usar o exemplo aqui dessa empresa fábrica de biscoitos. Se ela trabalhar 4 turnos, ela vai ter o quê? 672 horas de capacidade disponível. Lembram lá quanto que era a capacidade instalada dessa mesma fábrica?
720 horas. Então, a gente tem como capacidade disponível 672 e de capacidade instalada 720. Então, se a gente for calcular para esse caso em específico aqui, a capacidade, o grau de disponibilidade, o que é que a gente vai ter que fazer? Deixa eu tentar usar alguma... Essa ferramenta é nova para a gente, então deixa eu ver aqui o que é que eu vou conseguir fazer para... Como se estivesse com a tela de verdade, com quadro de verdade. Saudade do quadro. Vamos lá. Então, o que é que a gente teria aqui? A gente teria 600 e... ...672 dividido por 720. Então, aqui a gente vai ter o quê? Anotações, texto. Aqui a capacidade disponível, a gente vai ter 672. E aqui a capacidade instalada, a gente vai ter 720. Certo? Então, o grau de disponibilidade para esse exemplo, a gente vai ter que vai ser a relação entre a capacidade disponível e a capacidade instalada. O que a gente vai ter aqui? 672 dividido por 720. A calculadora que eu queria que me ajudasse aqui só fez me atrapalhar, né? Foi. 672 dividido por 720. Isso vai dar um coeficiente de 0,93333. Se a gente está falando em percentual, aqui, tá vendo? Eu tenho que fazer o quê? Pegar isso aqui e multiplicar por 100 vezes, por 100 partes. Então, eu vou ter o quê? 93,33% de grau de disponibilidade para esse exemplo que a gente está falando. Então, nesse exemplo que a gente está utilizando aqui, o que é que a gente vai ter? Um grau de disponibilidade de 93,33%. Isso se essa empresa estiver trabalhando 4 turnos. Aquele exemplo que nós falamos, como a Barri, Joanes e Cagil trabalham. 2 dias trabalhando em um turno, 2 dias trabalhando em outro turno, 2 dias trabalhando em outro turno, 2 dias de folga, e nessa folga você tem uma equipe que está revezando nessa mesma rotina. 2, 2, 2, 2 folga. 2, 2, 2, 2 folga. Escala 6 por 2. Tá? Então, o grau de disponibilidade a gente sempre vai calcular dessa maneira. A capacidade disponível dividida pela capacidade instalada. E aí a gente, no resultado disso aqui, a gente multiplica por 100 e vai ter o resultado em percentual. Certo? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto. Será que eu vou conseguir? Vamos ver. Não foi. Um dia a gente vai conseguir fazer isso aqui funcionar direito, né? Faz de conta que deu certo, mas não deu. Estou querendo aqui achar para vocês uma ferramenta de desenho. E foi? Foi, beleza. O que é que a gente tem aqui? Nesse quadro aqui maior, a gente tem a capacidade instalada. A gente vai chamar aqui de capacidade instalada. Essa capacidade instalada é o máximo que uma organização ela consegue produzir, ela consegue realizar se o mundo fosse perfeito. Se não houvesse paradas, se essa empresa trabalhasse 7 horas por dia, 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Dentro da capacidade instalada, existe o que a gente chama de capacidade disponível. Então, aqui o que a gente tem de capacidade instalada, a gente vai ter dentro dessa capacidade instalada a capacidade disponível. Por que a capacidade disponível sempre vai ser menor do que a minha capacidade instalada? Simples. Porque na minha capacidade disponível eu estou levando em consideração a minha jornada de trabalho. E nessa jornada de trabalho, não necessariamente eu vou trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano.
na minha capacidade instalada, eu não levo em consideração, por exemplo, intervalo de refeição, enquanto que na capacidade disponível isso deve ser contabilizado. Então, sempre nós teremos a capacidade disponível dentro da capacidade instalada. Então, a capacidade instalada vai ser a maior de todas, seguida pela capacidade disponível. E o grau de disponibilidade vai ser a relação que existe entre a capacidade disponível e a capacidade instalada. Tá? Então, sempre que eu vou estar relacionando a capacidade disponível dividida pela capacidade instalada, eu vou estar falando de grau de disponibilidade. Beleza? Gravem isso aí, anotem isso aí direitinho. Isso vai ser muito importante na hora que a gente for precisar utilizar esses cálculos. Vamos em frente. Deixa eu tentar sair daqui agora. Como é que apaga essas anotações agora? Clear? Clear all drawings. Pronto, foi. Vamos em frente. Fechar as anotações e voltar para a aula normal. Estamos batendo aqui, mas um dia vai dar certo, hein? Em Deus. Vamos lá. Quando a gente fala de capacidade efetiva, bom, já falamos de quantas capacidades até então? 2. Capacidade instalada, máximo que a gente conseguiria produzir se o mundo fosse perfeito. Capacidade disponível, aquilo que a empresa consegue realizar dentro da sua jornada de trabalho. Outro tipo de capacidade que a gente vai ver agora, capacidade efetiva ou capacidade de carga. Capacidade efetiva ou capacidade de carga é o que representa a capacidade disponível subtraindo-se as perdas planejadas dessa capacidade. Lembra que a gente falou que as empresas elas têm que fazer as paradas programadas para a realização da manutenção preventiva, manutenção predial? Então, essas são as perdas planejadas. É algo que a organização já sabe que vai acontecer, ela se planeja, ela se organiza para que isso ocorra no melhor momento para evitar também que haja uma perda tão grande de produção. Então, a capacidade de efetiva ela nunca vai poder exceder a capacidade disponível. E isto seria o mesmo que programar uma carga de máquina por um tempo superior disponível, por exemplo. Eu tenho 8 horas disponível de máquina. Você vai programar 9 horas? Não, impossível. A sua capacidade efetiva é o que você programa para realizar dentro do que você tem de capacidade disponível. Então, se você tem uma empresa que trabalha 2 turnos de 8 horas por dia, qual que vai ser o máximo de capacidade efetiva que você vai ter para programar? 16 horas. Só que nessas 16 horas, você sabe que você vai ter, por exemplo, cada turno vai precisar parar 1 hora para a refeição. Então, você já vai ter 16 horas menos 1 hora para o almoço e 1 hora para a janta, você sabe que vai ter 14 horas de capacidade efetiva. Tá? Então, do mesmo jeito que a gente falou lá, que a capacidade disponível ela está dentro da capacidade instalada, aqui na capacidade efetiva, a gente tem que a capacidade efetiva ela está dentro da capacidade disponível. Então, deixa eu ver se eu consigo deixar de forma mais organizadinha aqui para vocês e para ficar para os nossos próximos slides de assalto. Deixa eu arrumar um cantinho aqui. Vamos lá. Faz de conta que isso aqui é o nosso quadro da aula, tá? Qual a maior capacidade de todos que a gente vai ter? Foi o que a gente falou. Vai ser a capacidade instalada. Então, vou colocar aqui que isso daqui vai ser a minha capacidade instalada. O que é a capacidade instalada? Aquilo que eu conseguiria produzir se o mundo fosse perfeito, se a empresa trabalhasse sem nenhum tipo de parâmetro. Beleza, essa é a minha capacidade instalada. Dentro da minha capacidade instalada, eu vou ter a minha capacidade disponível. Então, aqui eu vou ter a minha capacidade disponível. Dentro da minha capacidade disponível, eu vou ter o que a gente está falando agora, que é a capacidade efetiva. Olha ela aqui.
Aqui eu vou ter minha capacidade efetiva. Pergunto: a minha capacidade efetiva em algum momento vai conseguir ser maior que a minha capacidade disponível? Não. Se a minha capacidade efetiva está dentro da minha capacidade disponível, sempre a minha capacidade efetiva vai ser menor do que a minha capacidade disponível. Minha capacidade disponível ela vai ser maior do que a capacidade instalada? Não. Nada vai ser maior do que a capacidade instalada. Beleza? Deixar aqui, porque a gente vai precisar continuar utilizando ela aí nos próximos slides. Então, a capacidade efetiva não pode exceder a capacidade disponível, porque seria a mesma coisa você programar uma carga de máquina por um tempo superior que ela tem disponível. É como se você quisesse fazer atividades que demorasse 25 horas e você quisesse fazer isso em um dia. Você não consegue. Você só tem 24 horas disponíveis, tá? Na capacidade efetiva, na capacidade de carga, a gente tem que pegar a capacidade disponível e abater dela as perdas de capacidade que são planejadas. E quais são as perdas de capacidade planejadas? Aquilo que a gente já sabe de antemão que vai acontecer em qualquer tipo de empresa. São elas: necessidade de setup para alteração no mix de produtos. Exemplo, eu estou produzindo um carro da cor preta, preciso passar a produzir um carro da cor cinza. Existe uma mudança de setup na linha de pintura, onde eu vou ter que sangrar toda a tinta preta para mudar para uma tinta cinza, e isso gera uma parada. Essa parada ela é programada? Sim, porque se eu estou programando para produzir carros pretos e carros cinzas no mesmo dia, eu já sei que existe essa necessidade de setup, ou seja, de mudança da configuração da máquina da linha de produção. Então isso já entra como uma parada planejada, parada programada. De onde que eu vou tirar? De onde que eu vou abater essa parada programada? Da capacidade disponível. Por isso que sempre a capacidade efetiva vai ser menor do que a capacidade disponível. Outro tipo de perda de capacidade planejada: manutenção preventiva periódica, quando você precisa parar a linha de produção, os maquinários, os equipamentos, para poder fazer a manutenção preventiva. Os tempos perdidos em trocas de turno, empresas que trabalham 2 turnos, 3 turnos, leva em consideração o tempo de perda em troca de turno, que é o tempo de 5 minutos para uma pessoa sair e a outra pessoa do turno seguinte chegar, por exemplo. Tá? Amostragem de qualidade também, sempre que a gente está falando de amostragem de qualidade, a produção está rodando, está funcionando tudo direitinho, e você precisa parar a linha para verificar se a quantidade de equipamentos que está sendo produzido condiz com os requisitos especificados de qualidade. Então, isso também é algo programado, que é diferente de uma falha de qualidade. Falha é alguma coisa programada? Não. Ninguém se programa para errar. As falhas elas podem acontecer em processo, mas elas não são programadas. A amostragem é para você verificar o nível de qualidade do produto. Se existe uma não conformidade, se existe algum desvio no processo, isso é o que a gente chama de defeito, de retrabalho, de parada não programada, porque nenhuma empresa abre para produzir refugo, retrabalho, rejeito, tá? Então, a amostragem de qualidade é um tipo de perda de capacidade planejada ou que a gente chama de parada programada, tá? Alguns exemplos de perda de capacidade não planejadas nós temos: aquelas que você não consegue antever. Quando falta matéria-prima, greve dos caminhoneiros, que era algo que ninguém previa que acontecesse há 2 anos e aconteceu. 2 anos, um ano, 19 ou 18, acho que foi 18, né? Não lembro não, me lembrei. Falta de energia elétrica. A gente nunca programa, por mais que a Coelba deixe a gente na mão, a gente nunca se programa para uma falta de energia elétrica. Falta de funcionários. Segunda-feira, depois de um fim de semana, o funcionário ele acaba faltando por conta de um ou outro motivo, seja ele lícito ou não, mas acaba acontecendo essas faltas, e que é algo não planejado, não programado. O cara pode até se programar para faltar na segunda-feira, para dar aquele atestado na segunda-feira, mas você nunca se programa para que isso aconteça. Parada para manutenção corretiva: a máquina quebrou sem que você soubesse que isso fosse acontecer. Então, isso é diferente de uma parada para manutenção preventiva. Carro, a cada 1.000 quilômetros, a cada 6 meses, você precisa fazer uma manutenção preventiva periódica, ou seja, tem um período específico. Esse período, no caso de máquinas, pode ser um período de tempo ou um período de rodagem de máquina, como é o caso de carro. Ou tantos quilômetros ou um período de tempo, o que acontecer primeiro. Na máquina, a mesma coisa.
Numa máquina, eu sei que as partes móveis são as partes mais exigidas, então, rodanas, polias, correias, correntes, eu tenho um tempo de lubrificação ou de substituição que deve ser realizado a cada 6 meses. Então, isso já entra com uma parada, uma perda de capacidade planejada, uma parada programada. Agora, se antes desses 6 meses, essa correia, essa corrente, ela estourou, quebrou, rompeu, entra como sendo uma parada de manutenção corretiva. Então, a parada não programada, é o que não estava previsto. Essa é a diferença da parada programada, que vai entrar na capacidade efetiva, e a parada não programada. Essa parada não programada, onde é que essa parada não programada vai entrar? Na realidade. Ou seja, a parada programada vai entrar no que a gente chama de capacidade realizada. E onde é que está a capacidade realizada? É a menor de todas aqui, ó. A capacidade realizada ela vai estar dentro da capacidade efetiva. Então, aqui eu vou ter a capacidade realizada. Quando vocês estão assistindo essa aula aí, vocês já vão fazendo essas anotações aí no caderno de vocês, que isso aqui vai ser muito útil. Pronto. Qual a maior capacidade de todas? A instalada. Qual a menor capacidade de todas? A realizada. Na capacidade efetiva, eu tenho que levar em consideração o quê? A minha capacidade disponível abatidas das perdas de capacidade planejadas. Enquanto que na minha capacidade realizada, eu tenho que levar em consideração o quê? A minha capacidade efetiva abatendo-se as perdas não programadas. Beleza? A nossa aula de hoje toda vai estar resumida nesse conjunto de retângulos aqui. Então, o resumo da aula da gente hoje vai caber em meia folha de caderno de vocês aí junto com as anotações. Beleza? Grau de utilização. Então, toda vez que eu falo do grau de utilização, eu estou relacionando sempre a minha capacidade efetiva com a minha capacidade disponível. Toda vez que eu estou falando de grau de disponibilidade, eu estou relacionando a minha capacidade disponível com a minha capacidade instalada. E toda vez que eu estiver falando de índice de eficiência, eu vou estar relacionando a minha capacidade realizada com a minha capacidade efetiva. Certo? Vamos lá, de novo. Grau de disponibilidade é a capacidade disponível dividido pela minha capacidade instalada. Grau de utilização vai ser a minha capacidade efetiva dividido pela minha capacidade disponível aqui, ó. Capacidade efetiva dividido pela capacidade disponível. Índice de eficiência, que a gente vai ver lá na frente, vai ser a capacidade realizada dividido pela capacidade efetiva. Ou seja, aquilo que eu realmente produzi dividido por aquilo que eu deveria ter produzido, o que foi programado. Certo? Grau de disponibilidade é aquilo que eu utilizo dentro do que eu tenho de capacidade instalada. Grau de utilização é aquilo que eu programo dentro do que eu tenho de capacidade disponível, ou seja, na minha jornada de trabalho, o que eu programei. Por mais que a empresa tenha uma jornada de trabalho de 2 turnos de 8 horas por dia, se você não tiver produção que preencha essas 16 horas, você não vai programar 16 horas de produção. Então, uma das situações também de perda de capacidade planejada é o que a gente chama de falta de programação. O que seria falta de programação? Eu não tenho pedido, se eu não tenho pedido, eu não tenho por que produzir esses itens. Então, isso também é o quê? Uma perda de capacidade planejada. Ou seja, efetivamente, você não vai realizar o que você tem de capacidade disponível. Beleza? Grau de utilização, novamente, a gente vai levar em consideração, como eu falando novamente, a gente vai levar em consideração a relação entre a capacidade efetiva dividida pela minha capacidade disponível. Capacidade efetiva, aquilo que eu programei. Capacidade disponível, aquilo que eu tinha de disponibilidade de acordo com a jornada de trabalho da organização. E a capacidade realizada é aquilo que de fato eu fiz. E você vai ter sempre a capacidade realizada
sendo as perdas não planejadas da capacidade, a capacidade realizada vai ser sempre a capacidade efetiva menos as paradas não programadas. Então, é aquilo que você realmente fez, o que você realmente entregou, o que você realmente conseguiu realizar. E o índice de eficiência é quando você faz a relação entre o que você realmente fez e o que você deveria ter feito, ou seja, quão eficiente você foi nesse processo, na realização dessa produção. Então, de uma forma resumida aqui, o que a gente vai ter? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui uma tela branca para a gente. Novo compartilhamento. Pronto. Aqui é justamente um quadro em branco. Aqui o que a gente vai fazer vai ser... Deixa eu pegar esse negócio aqui e tentar jogar ele para cá. Foi? Foi. Ficou melhor para nós agora. Vamos lá. Resumo da aula de hoje. O que é que a gente tem? Aqui, vamos desenhar. A maior das nossas capacidades sempre vai ser a nossa capacidade instalada, certo? Então, aqui a gente vai ter capacidade instalada. Dentro da capacidade instalada, nós temos a capacidade disponível. Por quê? Na capacidade instalada, é como se a gente estivesse trabalhando 7 dias por semana, 30 dias por mês, 24 horas por dia. Ou seja, se o mundo fosse perfeito, se a máquina não parasse, se a máquina não quebrasse, se o cara não fosse, não faltasse, não desse atestado, se não tivesse doença, se não tivesse quebra de máquina, parada de máquina, ou seja, o mundo perfeito. Ou seja, a medida hipotética, não acontece. É só para a empresa saber se ela precisa ou não aumentar sua capacidade de acordo com o que ela tem de demanda. Essa é a capacidade instalada. Dentro da capacidade instalada, a gente vai ter a capacidade disponível. Capacidade disponível. A capacidade disponível está relacionada com a jornada de trabalho da organização. A organização ela pode trabalhar 8 horas por dia, pode trabalhar 2 turnos de 8 horas por dia, pode trabalhar 3 turnos de 8 horas por dia, 4 turnos de 8 horas por dia, sem que haja parada, que é aquele exemplo que nós falamos, que é o que as empresas daqui da nossa região de cacau e chocolate fazem. Bahia, Joanes, Caxias. Dentro da capacidade disponível, nós temos a capacidade efetiva. Que vem a ser essa capacidade efetiva? É aquilo que efetivamente eu programei. Que você programou dentro do que você tem de capacidade disponível, certo? E dentro da capacidade disponível, você vai ter a capacidade realizada. Capacidade realizada. Beleza? Beleza. Vamos fazer agora aqui de forma resumida o que é cada uma dessas, tá? A capacidade instalada, o mundo perfeito. Capacidade disponível, está relacionada com a jornada de trabalho. Capacidade efetiva. A capacidade efetiva é aquilo que você vai levar em consideração. Capacidade efetiva vai ser igual à capacidade disponível abatendo-se das paradas programadas. Lembra que nós falamos disso? Agora há pouquinho? Sempre que eu estiver falando de capacidade efetiva, eu vou estar fazendo o quê? Levando em consideração o que eu tenho de capacidade disponível, abatendo delas as paradas programadas. Beleza. E a capacidade realizada? A capacidade realizada vai ser igual à capacidade efetiva, abatendo-se dela as paradas não programadas. Então, no que eu tenho de capacidade realizada, aqui eu vou levar em consideração a máquina quebrou, parada não programada. Colaborador faltou, parada não programada. Houve um acidente de trabalho e a máquina precisou parar, parada não programada. Então, o que é que eu vou fazer aqui como capacidade realizada? Vai ser a capacidade efetiva, que ou seja, o que foi programado, abatendo-se do que eu tive de parada não planejada. A capacidade disponível, ou seja, de acordo com a jornada de trabalho da organização, abatendo-se dela as paradas programadas.
A capacidade disponível está relacionada com a jornada de trabalho da organização. A capacidade instalada está relacionada como se a empresa não houvesse nenhum tipo de parada, se o mundo fosse perfeito. Esse é o resumo da nossa aula de hoje. Ah, professor, mas e os graus que o senhor falou aí que não está aparecendo aqui? Beleza, vamos falar agora desses graus. Quais são esses graus? Sempre que eu estiver falando, o grau sempre vai ser do menor para o maior, tá? Então, eu tenho esse grau, esse índice, depois eu vou ter esse, e depois eu vou ter esse. Vamos falar de cada um deles, certo? Vamos lá. Se eu estou falando a relação entre a capacidade disponível e a capacidade instalada, eu estou falando de que tipo de grau que eu estou levando em consideração aqui? Qual o grau aqui? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a cor da fonte. Aqui eu vou ter o quê? Grau de disponibilidade. É isso mesmo? Bora ver aqui. Grau de disponibilidade vai ser o quê? A disponível dividido pela instalada. Correto? Isso aí. Então, voltando. Grau de disponibilidade, disponível dividido pela instalada. Qual outro grau que eu vou ter? Vou fazer de novo aqui que eu fiz coisa errada. Então, capacidade. Falta essa, né? É. Aqui. Pronto. Texto. Aqui. Formato. Itálico 18. Grau de disponibilidade. Aqui a gente vai ter o quê? Quando eu estou dividindo a capacidade efetiva pela capacidade disponível, estou levando em consideração aqui o quê? Grau de utilização. É isso? Bora ver. Grau de utilização, quando eu tenho a capacidade efetiva dividido pela capacidade disponível, certo? Então, vou ter o grau de utilização efetiva dividido pela disponível. E, por fim, quando eu tenho a capacidade realizada dividido pela minha capacidade efetiva, eu vou ter aqui o quê? O índice de eficiência. Belezinha? Esse é o resumo da aula de hoje. Vamos colocar em prática agora tudo que a gente viu, para saber se a gente realmente vai conseguir entender na prática como é que isso funciona. No material que eu disponibilizei para vocês antes da aula, já tem lá no finalzinho uma atividadezinha para ser realizada. Tá? Tentem fazer sozinhos. Esse é o momento que vocês devem dar um pause agora aqui na aula. Tentem fazer essa atividade sozinhos. E logo depois que vocês tentarem, aí sim vocês voltam para o play, que vai ser a resolução dessa atividade. Pronto? Deram pause aí? Vou ficar aqui paradinho esperando. Agora que vocês já fizeram, vamos conferir essa atividade que a gente está falando aqui agora. Deixa eu botar esse negócio aqui para não atrapalhar tanta gente. Voltar para o slide. Vamos lá. Exemplo. No setor de tingimento de uma tecelagem, tem uma barca de tingimento com capacidade para atingir 300 kg de determinado tecido por hora. Então, qual que é a capacidade de produção que a gente tem aí? 300 kg por hora. Será que eu vou conseguir fazer isso aqui? Vamos ver. Novo compartilhamento. Tá outra tela em branco.
Não foi não, né? Então vamos ver aqui, novo compartilhamento. Vou tentar aqui isso. Vou tentar utilizar aqui essa mesma tela. Pronto. Estou descobrindo a ferramenta agora junto com vocês aqui. Aqui é o resumo da aula de hoje. E nessa segunda página aqui, que até então está em branco, a gente vai fazer as anotações importantes que a gente tem dessa atividade. Beleza? Então, qual é a capacidade de produção dessa barca? É de 300 quilos de tecido por hora. Então, o que é que a gente vai ter? Voltando aqui para o texto. 300 quilos de tecido por hora. Toda e qualquer questão de raciocínio lógico que vocês forem começando a ler, já vão anotando ou grifando o que tem de importante nessa questão, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Opções de ponteiro. Me ajuda a texto. Foi. Então, o que é que tem de importante aqui? 300 kg de tecido por hora. Isso aqui é importante, a gente grifa, certo? O setor trabalha 2 turnos de 8 horas por dia. Isso é importante, a gente grifa. 5 dias por semana, se isso é importante, a gente grifa, a gente destaca, tá? Durante a última semana, os registros de produção apresentaram os seguintes apontamentos de tempos perdidos. Mudança de cor, setup, 4 horas e meia. Amostragens da qualidade, 3 horas. Falta de pessoal, 4 horas. Tempo de troca de turno, 50 minutos. Falta de tecido, 2 horas. Manutenção preventiva regular, 4 horas. Nenhum trabalho programado, 2 horas. Investigação de falha da qualidade, 40 minutos. Acidente de trabalho, 25 minutos. Falta de energia elétrica, 2,15 horas. Cuidado! 2,15 horas não é 2 horas e 15 minutos. 2,15 horas é 2,15 horas. Se fosse 2 horas e 15 minutos, seria aqui 2 pontinhos, 15. Então, 15 minutos é diferente de 0,15 horas. Por quê? Porque em uma hora não tem 100 minutos. Em uma hora tem 60 minutos. E aqui a gente está falando de sistema centesimal. 2,15. Então, para transformar esses 2,15 horas em minutos, a gente vai ter que fazer o quê? Pegar e dividir por 60. Vamos com calma que a gente vai chegar lá. Com base nessas informações, calcule a capacidade instalada, a capacidade disponível, a capacidade efetiva, capacidade realizada, grau de disponibilidade, grau de utilização e o índice de eficiência do setor de atendimento dessa empresa na semana. O exemplo anterior que nós falamos, a gente estava falando da capacidade instalada, da capacidade disponível da fábrica de alimentos no mês. Então, no mês, a gente leva em consideração quantos dias? 30. Se aqui a gente está falando na semana, a gente vai levar em consideração quantos dias? Quantos dias tiver na semana. Para a capacidade instalada, uma semana tem quantos dias? Semana perfeita, 7 dias. Perfeito. Para a capacidade disponível, quantos dias eu devo levar em consideração? Se são 5 dias por semana trabalhada, para a capacidade disponível são esses 5 dias que eu vou levar em consideração. Certo? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Consigo? Fala que sim. Colocar aqui no cantinho para a gente ir trabalhando e vocês conseguirem enxergar direitinho. Deixa eu tirar esse cara daqui e botar esse cara para cá. A parte menos importante desse vídeo é essa aqui. Vamos lá. Capacidade instalada. Como é que calcula a capacidade instalada? Bora, me ajuda? Escreve aí, pelo amor de Deus. Aí. Como é que calcula a capacidade instalada? Na capacidade instalada, eu tenho que levar em consideração o máximo que eu conseguiria produzir se o mundo fosse perfeito nessa semana. Então, se eu estou falando de uma semana de produção, eu estou falando de 7 dias vezes 24 horas por dia,
vezes a capacidade de produção dessa máquina. Qual a capacidade de produção dessa máquina? 300. Então, o que é que eu vou ter aqui? Vou pegar aqui do lado e vocês vão fazer. Já fizeram isso, né? Eu sei que sim, tenho certeza que sim. A calculadora. Beleza? Vamos lá. 7 dias por semana, 24 horas por dia, multiplicado por 300, eu vou ter uma capacidade instalada de 50.400 quilos. Certo? 50.400 quilos é a minha capacidade instalada. Até aí tudo bem? Tudo tranquilo? Lembrando que a capacidade instalada, voltando para cá, ó, será que vai ficar legal? Vai, né? Vai. Capacidade instalada é o máximo que eu consigo produzir se o mundo fosse perfeito. Vamos voltar. Agora eu vou fazer a capacidade efetiva. O que é que eu devo levar em consideração na capacidade efetiva? A jornada de trabalho dessa organização. Então, para saber qual é a jornada de trabalho dessa organização, eu vou precisar saber o quê? Quantos dias e quantas horas essa empresa trabalha. Então, o setor de tingimento tem uma barca de tingimento, capacidade de 300 quilos. Beleza. Esse setor trabalha 2 turnos de 8 horas, 5 dias por semana. Então, a minha capacidade efetiva, eu vou ter o quê? 2 turnos de 8 horas, trabalhando 5 dias por semana, multiplicando pela capacidade de produção. Ou seja, 2 vezes 8 vezes 5 vezes 300. O que é que eu vou ter aqui? 2 vezes 5, 10. 10 vezes 8, 80. 80 vezes 3, 24. Então, 24.000 quilos. Essa é a minha capacidade efetiva dessa máquina, dessa empresa. Certo? Desse processo. Voltando, capacidade instalada, tudo aquilo que eu consigo produzir com o que eu tenho de máquina instalada. Se eu estou falando de uma semana, a semana tem 7 dias, trabalhando 24 horas por dia. Se a máquina tem a capacidade de me entregar 300 quilos por hora, então eu vou ter um total de 50.400 quilos. Na capacidade efetiva, eu levo em consideração o quê? Desculpa, já errei aqui, tá vendo? Não é efetiva, é disponível. Me perdoe. Na capacidade disponível, eu levo em consideração a jornada de trabalho que essa empresa segue. Se ela segue 2 turnos de 8 horas, trabalhando 5 dias por semana, eu multiplico 2 vezes 8 vezes 5, multiplicando pela capacidade de produção da máquina. Qual é a capacidade de produção da máquina? Que a gente já tinha visto aqui. 300 quilos. Logo, eu vou ter uma capacidade disponível de 24.000. 2 vezes 8, 16. 16 vezes 5, 80. 80 vezes 300, 24.000. Essa é a minha capacidade disponível. Certo? Certo. Depois da capacidade disponível, eu posso fazer o quê? A minha capacidade efetiva. O que é a capacidade efetiva? Capacidade efetiva vai ser sempre a minha capacidade disponível, abatendo-se das paradas programadas. E quais são as paradas programadas? Não sei, mas ela está aqui no quadro. Se ela está aqui no quadro, o que é que eu vou ter que fazer aqui no quadro? Dizer quem é programado e quem é não programado. Me ajudem aí. Parada programada. Mudança de cor, setup, é uma parada programada ou uma parada não programada? Toda vez que você faz uma programação de máquina, você tem que... Deixa eu ver aqui a opção de ponteiro. Ainda não é isso que eu quero. Era isso aqui que eu queria. Pronto. O que é que eu botei aqui? Anotações, cadê?
visível. Tem que fazer outra anotação aqui. Tentei fazer um negócio aqui, mas não foi. Deixa eu quebrar a cabeça aqui já volto, rapidinho. Vamos lá. O que é que a gente vai ter de parada programada aqui? De parada programada, o que é que a gente vai ter? Deixa eu ver se eu consigo... Aqui. Vamos ver se aqui fica melhor. O que for parada programada, a gente vai colocar aqui do lado PP. O que for parada não programada, a gente vai colocar do lado PNP, certo? Inserir caixa de texto. Mudança de cor setup. É algo programado ou não programado? É uma parada programada. Por quê? Se eu já sei que eu vou produzir essa quantidade de... que eu vou tingir no processo desse processo de tecelagem, eu sei que toda vez que eu precisar mudar a cor, eu preciso levar em consideração na minha programação que existe esse setup. Então, eu tenho que programar isso, é uma parada programada, certo? A próxima aqui é amostragens da qualidade. Amostragens da qualidade é uma parada programada ou parada não programada? Amostragens da qualidade são aquelas situações que eu preciso me organizar, que eu preciso me programar para fazer. Logo, é também uma parada programada, certo? Falta de pessoal. Segunda-feira o cara não veio trabalhar. É algo que você se programa? Não. Então, isso aqui entra como uma parada não programada. Tempos de troca de turno. Toda vez que você sabe que essa empresa trabalha 2 turnos, você sabe que existe um tempo de demora para existe um tempo de troca de turno, existe um tempo de espera para uma pessoa sair e a outra pessoa entrar. Então, isso é algo que você tem que programar, parada programada. Falta de tecido. Por algum motivo, que não sabe-se qual, faltou tecido. Isso é algo programado? Não. Se é uma matéria-prima e tinha que ter, é uma parada não programada. Ou o estoque não entregou produção, ou realmente faltou, então é uma parada não programada. Manutenção preventiva regular, programada ou não programada, como o próprio nome diz, é uma parada programada. Ela é regular, ela é preventiva, logo ela foi programada. Nenhum trabalho programado é uma parada programada, parada não programada. Se for um trabalho se não existe nenhum trabalho programado, é porque isso foi planejado. Não existe demanda para a realização daquela produção. Portanto, também é uma parada programada. Investigação de falhas da qualidade. Lembra que a gente falou? Amostragem de qualidade é uma coisa, falha de qualidade é outra. Amostragem de qualidade, você está verificando o seu processo. Então, é algo que você planeja. Falha na
qualidade, significa que era algo não planejado, você precisa investigar para não continuar produzindo errado, não continuar atingindo com a tonalidade diferente, nesse exemplo. Então, uma parada não programada, tá? Acidente de trabalho. Nenhuma empresa se programa, se organiza para ter um acidente de trabalho. Então, uma parada não programada. E falta de energia elétrica também. A Coelba deixou a empresa na mão aí, então uma parada não programada. A gente separou aqui o que é parada programada do que é parada não programada. Mas para que a gente fez essa separação de parada programada e paradas não programadas? Para a gente conseguir fazer os cálculos de capacidade efetiva e de capacidade realizada. Por quê? Porque na capacidade efetiva eu tenho a capacidade disponível menos as paradas programadas. Certo? Vamos lá. A minha capacidade efetiva, eu vou levar em consideração a capacidade efetiva aqui em horas, tá? Qual é a minha capacidade efetiva em horas? 2 vezes 8 vezes 5. Desculpa. Qual é a minha capacidade disponível em horas? Desculpa. Capacidade disponível em horas, 2 vezes 8 vezes 5. 2 vezes 8, 16. 16 vezes 5, 80. Então, a minha capacidade disponível é de 80 horas. E eu vou diminuir isso do somatório de paradas programadas. Quais são as minhas paradas programadas? Coloquei aqui, ó. Tudo que for PP. Mudança de setup, 4 horas e meia. Então, já tenho que levar em consideração aqui o quê? 4 horas e meia. Mais. Amostragem de qualidade é PP? Eu tenho que levar em consideração 3 mais. Tempos de troca de turno, 50 minutos. Opa, aqui eu estou falando em hora, aqui eu estou falando em hora. 50 minutos não é hora. 50 é minutos, não é hora. Quantos minutos tem numa hora? 60. Então, para saber quantos minutos, quantas horas corresponde 50 minutos, eu vou ter que fazer o quê? Olha a calculadora aqui de novo. 50 dividido por 60, eu vou ter que isso vai dar 0,83 horas. Coloco aqui, 0,83 horas. A gente está aqui, beleza. PNP não leva em consideração. PP, 4, já está em horas, eu coloco. PP, 2, está em horas, eu coloco. Fechou? Fechou. Pronto. Isso daqui vai ser a minha capacidade efetiva. Quanto é que vai dar isso aqui? Somo tudo. 4,5 mais 3 mais 0,83 mais 4 mais 2. Isso vai dar o quê? 14,33 horas. Só que eu preciso saber da minha capacidade efetiva em horas e preciso saber também da minha capacidade efetiva em quilos. Então, para saber em quilos, eu vou fazer o quê? Multiplicar esse 14,33 pela minha capacidade de produção. Qual é a minha capacidade de produção? 300 quilos. 300 quilos, 14,33 vezes 300. Quanto é que vai dar isso aqui? Vezes 300, 4.299. É isso? Quilos. Vamos conferir aqui. Parada programada, o que é que a gente tem aqui? 4 horas e meia, está aqui. 3 horas, está aqui. 50 minutos, a gente dividiu por 60, deu 0,83. 4 horas está aqui, 2 horas está aqui. Então, o que é que a gente vai ter aqui? 4,5 mais 3 mais 0,33 mais 4 mais 2 é igual a 14,33. Beleza. Só que, o que é que eu tenho que fazer aqui na capacidade efetiva? Capacidade efetiva vai ser igual a 80 menos 14,33. Esse 14,33 é esse somatório de paradas programadas aqui, gente. Então, é que eu vou ter aqui 80 menos 14,33, que vai ser quanto? 80 menos 14,33, 65,67 horas. Eu preciso saber dessa capacidade efetiva também em quilos. Então, a minha capacidade efetiva vai ser igual a 65,67
vezes os 300, que é a minha capacidade de produção. Quanto é que eu vou ter? 65,67 vezes 300 vai me dar 19.701 quilos. Essa é a minha capacidade efetiva. Certo? Então, vou deixar aqui espaçado. Instalada, disponível, efetiva. Agora eu vou para onde? Para a minha capacidade realizada. Quem é a minha capacidade realizada? Vai ser a minha capacidade efetiva menos as paradas não programadas. Certo? Então, a minha capacidade realizada vai ser, quem é a minha capacidade efetiva? A minha capacidade efetiva em horas é 65,67. Então, isso aqui, 65,67 menos o somatório de paradas não programadas. Quais são as paradas não programadas? Tudo que tiver PNP aqui eu vou ter que somar, tá? Vamos lá. Falta de pessoal, quantas horas? 4 horas. Mais. Falta de tecido, quantas horas? 2 horas. Soma. Investigação de falha da qualidade, 40 minutos. Acidente de trabalho, 25 minutos. Então, 40 minutos mais 25 minutos, minutos com minutos eu posso somar. O que eu não posso somar é minutos com horas. Então, aqui eu vou ter o quê? 40 mais 25, eu vou ter o quê? 65 minutos. 65 minutos corresponde a quantas horas? O que é que eu vou ter que fazer? 65 dividido por 60. Dá 1,08. Então, aqui vai dar mais 1,08. Mais 2,15 horas. Aqui já está em hora? Tá. Horas aqui, tá vendo? Mais 2,15. Quanto é que vai dar isso aqui? Então, eu vou ter que a minha capacidade realizada vai ser igual. Vamos somar. 4 mais 2 mais 1,08 mais 2,15 vai me dar 9,23. Então, eu vou ter o quê? 65,67 menos 9,23, que vai me dar menos 9,23, vai me dar um total de 56,44 horas de capacidade realizada. Lembra lá o que a gente falou? Vou voltar. Sempre a gente vai ter o quê? Capacidade realizada menor do que a capacidade efetiva, que é menor do que a disponível, que é menor do que a instalada. E é exatamente isso que a gente está tendo. Capacidade realizada menor do que a capacidade efetiva, que é menor do que a capacidade disponível, que é menor do que a capacidade instalada. Então, aqui, o que é que a gente vai ter? A capacidade realizada, a gente já tem em horas. Quanto é a capacidade realizada em horas? 56,44 horas. Só que eu preciso saber dela também em quilos. Então, vai ser o quê? 56,44 vezes 300 quilos. Quanto é que vai dar isso aqui? Calculadora de novo. 16.932 quilos. O que é que a questão pede? Capacidade instalada, está aqui. Capacidade disponível, está aqui. Capacidade efetiva, está aqui. Capacidade realizada, está aqui. Falta a gente calcular o quê? Os graus. Lembram lá quais são os graus? Como é que calcula os graus? Grau de disponibilidade vai ser o quê? A capacidade disponível dividido pela capacidade instalada. Grau de utilização, capacidade efetiva dividido pela capacidade disponível. E o índice de eficiência vai ser a capacidade realizada dividido pela capacidade efetiva. Vamos fazer esses cálculos aí para poder fechar. O que é que a gente vai ter aqui? Vamos lá. Grau de disponibilidade é igual à capacidade efetiva, capacidade disponível dividida pela capacidade instalada. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Qual é a minha capacidade disponível? 24.000 quilos. Qual é a minha capacidade instalada? 50.000 quilos e 400. Quanto é que vai dar isso aqui? 24.000 dividido por 50.400 dividido por 50.400 vai dar 0,4762.
Responde o que eu preciso? Não, eu quero esse valor em percentual. Então, o que é que eu vou ter que fazer aqui? Multiplicar isso por 100. Então, isso aqui vezes 100 vai me dar um percentual de vezes 100, 47,62%. Então, já achei o meu grau de disponibilidade. Então, o que é que eu vou ter aqui? O grau de disponibilidade vai ser igual a grau de disponibilidade vai ser igual a 47,62%. Beleza. Agora eu vou calcular aqui grau de utilização. Como é que calculo o grau de utilização? É a minha capacidade efetiva dividido pela minha capacidade disponível. Então, quem é a minha capacidade efetiva em horas ou em quilos, tanto faz. Se a gente já começou a fazer por quilos, continua por quilos. 19.701 quilos. Peraí. Então, isso aqui vai ser igual a 19.701 quilos, que é a minha capacidade efetiva, dividido pela minha capacidade disponível, que é 24.000 quilos. Então, isso aqui vai ser igual a grau de utilização, vai ser igual a, vamos lá, 19.701 dividido por 24.000. Vai dar 0,8208. 0,8209, desculpa. Então, se eu multiplicar isso aqui por 100, eu vou ter um índice de 82,09%. O meu grau de utilização. Por fim, a eficiência, o percentual de eficiência, é igual à minha capacidade realizada dividido pela minha capacidade efetiva. Então, o que é que eu vou ter aqui? Quem é a minha capacidade realizada? 16.932 quilos. E quem é a minha capacidade efetiva? 19.701 quilos. Então, o meu percentual de eficiência vai ser igual a, bora para a calculadora, 16.932 dividido por 19.701 vai ser igual a 0,8594. Responde o que eu preciso? Não, eu quero isso em 100 partes, em porcento. Então, eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar por 100. Quanto é que vai dar isso aqui? 85,94% de eficiência. Então, é isso aí que a gente tem. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Capacidade instalada. O que é que a gente tem de capacidade instalada? 50.400 quilos, capacidade disponível 24.000 quilos, capacidade efetiva 19.700 quilos, capacidade realizada 16.932 quilos, grau de disponibilidade 47,62%, grau de utilização 82,09%, e o índice de eficiência 85,94%. Conferido aí com o que vocês fizeram? Deu certinho isso aí mesmo? Foram esses os valores que vocês encontraram? Beleza? Então, recapitulando, capacidade instalada está relacionado com tudo aquilo que uma organização ela é capaz de produzir se o mundo fosse perfeito, se ela trabalhasse 7 dias por semana, 24 horas por dia, 30 dias por mês, 365 dias por ano, sem parar, sem quebrar, sem nada. Capacidade disponível está relacionado com o tipo, com a jornada de trabalho que a empresa utiliza. Um turno, 2 turnos, 8 horas por dia, 16 horas por dia, 24 horas por dia, trabalha de segunda a sexta, folga sábado e domingo, vai depender da organização. Capacidade efetiva é aquilo que você programa, que você efetivamente se organiza para fazer, para realizar. Então, na capacidade efetiva, você vai levar em consideração
a redução da capacidade disponível abatendo as paradas programadas. E a capacidade realizada é aquilo que de fato você faz. Então, a capacidade realizada vai ser a capacidade efetiva menos as paradas não programadas. E os graus? Dividindo a capacidade disponível pela capacidade instalada, a gente tem um grau de disponibilidade. Dividindo a capacidade efetiva da capacidade disponível, nós temos o grau de utilização. E quando a gente faz a relação da capacidade realizada pela capacidade efetiva, a gente tem um índice de eficiência. Com isso aqui, a gente faz qualquer questão de planejamento de capacidade. Então, essa questão que vocês fizeram, que a gente corrigiu aqui, ela está aqui na páginazinha 2, os valores todos de acordo com isso aqui que a gente viu na aula de hoje. Beleza? Eu estou me familiarizando ainda com essa ferramenta para gravar as videoaulas para vocês. Essa foi a primeira. Tem muita coisa ainda que a gente vai se adaptando, vai se organizando, vai se estruturando, mas o objetivo da gente é fazer com que as ferramentas tecnológicas nos ajudem a diminuir um pouco essa distância. Lógico que seria muito mais interessante se a gente tivesse todo mundo dentro de sala de aula, utilizando o quadro. Pode ter certeza que eu preferiria isso, mas na situação que a gente está, infelizmente, não tem condições. E a gente vai tocando por aqui até a gente chegar em dias melhores, que em Deus vão estar breve para isso acontecer. Certinho? Dúvidas que vocês tiverem no Google Classroom, vão colocando tudo lá no mural e a gente vai se falando, eu vou tirando as dúvidas de vocês à medida que forem surgindo. Belezinha? Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.